Hoje nós vamos aprender regimes de pena. Nós vamos aprender os regimes de pena previstos lá no Código Penal. Alguma coisinha eu vou trazer da Lei de Execução Penal. Mas aprofundar mesmo o assunto progressão de regimes, aí é uma situação muito da Lei de Execução Penal. Ali existe a aula gravada a respeito da Lei de Execução Penal. O que nós vamos tratar aqui são as características que cada regime tem. É isso que traz no Código Penal. Quais são as características do regime fechado? Quais são as características do regime semiaberto? E quais são as características do regime aberto? Então, a gente vai focar nesse sentido a aula, de acordo com um Código Penal. Posteriormente, quando vocês forem ter, se cair no seu edital, Lei de Execução Penal, aí vocês vão lá ter uma aula sobre execução penal, que vai trazer como é que se dá todo o procedimento, porque todo o procedimento de progressão de regime não está no Código Penal, está na Lei de Execução Penal. Então, por isso, a gente tem que tomar um imenso cuidado. Mas, obviamente, o que eu puder auxiliar vocês hoje nessa aula vai ser válido também, tá? Vou tentar trazer o assunto compacto, mas de forma bem completa. Bem, vamos falar então do primeiro regime. Porque nós sabemos que existem três espécies de regime de pena. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Vimos que o regime fechado só é aplicável às penas de reclusão. Isso mesmo. Ou seja, a pena de reclusão pode ser cumprida no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto. Voltando, pena de reclusão pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena privativa de liberdade, a detenção, ela pode ser cumprida no regime semiaberto e no regime aberto. O juiz não pode iniciar o cumprimento de pena de uma detenção, de uma pena de detenção no regime fechado, porque o regime fechado ele é característico da pena de reclusão. Não esqueçam dessa diferença, tá? Outra coisa importante. Professor, significa então que a pena de detenção ela não pode então ser cumprida. A pena de detenção ela não pode ser cumprida no regime fechado? Sim, ela pode ser cumprida no regime fechado, desde que o sujeito, no regime semiaberto, venha cometer uma falta grave. Ele cometendo uma falta grave no regime semiaberto, ele vai sofrer uma espécie de regressão. Aí ele vai cumprir parte da pena no regime fechado, tá? Mas o juiz, ao fixar uma pena de detenção, o juiz nunca vai fazer com que o condenado inicie o cumprimento de uma pena de detenção no regime fechado. Isso ele não pode fazer. Só que durante o cumprimento de pena, se eventualmente o sujeito cometer essa falta grave, aí ele pode ir para o regime fechado. Isso nós vimos quando a gente tratou das espécies de pena, né? Agora, nós vamos falar, então, das regras de cada regime. O regime fechado, o local para o cumprimento de pena do regime fechado é uma penitenciária, exatamente. Quando você pensar em penitenciária, você vai pensar, bem, ali estão as pessoas que estão cumprindo pena dos crimes punidos com reclusão, ou seja, estão no regime fechado, né? Via de regra. Aí você vai falar, tá, professor, como é que é lá dentro da penitenciária segundo a Lei de Execução Penal? O condenado ele vai ficar numa cela individual. E vai ter dormitório, aparelho sanitário, lavatório. E cada unidade vai ter as seguintes características. Salubridade, pela concorrência de fatores de areação, condicionamento, adequados à existência humana. E uma área mínima de 6 metros quadrados.
isso aqui despenca nas provas de concurso público. Por que despenca? Porque o examinador ele sabe que isso aqui é o que a lei deseja. Isso aqui é o que a lei quer. Acontece em que a lei diz uma coisa, a realidade é outra. Se você olhar os presídios não trazem celas individuais, os presídios estaduais, por exemplo. Não trazem, as penitenciárias estaduais não trazem celas individuais. As celas não trazem a metragem que a lei de execução penal manda. E nós sabemos que salubridade, um ambiente saudável, não existe isso dentro de um presídio, não. Então você percebe que diariamente as penitenciárias não cumprem o que está previsto na lei de execução penal. Mas o examinador quer de você se você sabe isso. Uma vez eu botei na prova, os meus alunos falaram, nossa professor, eu achei que, eu lembrei da televisão, lembrei de tanta coisa, e marquei no senso comum. Ele errou, porque na verdade tem que se respeitar isso segundo a legislação. Aí você vai falar assim, mas professor, por que não cumpre? Porque existe uma teoria chamada reserva do possível, lá do direito administrativo, aonde se diz a administração pública pode fazer aquilo que é possível a ela. Logo, tem situações que fogem do domínio dela. Então, acaba sendo nesse sentido. Outra coisa interessante é que a penitenciária será construída em local afastado do centro urbano. Por isso que normalmente as penitenciárias estão um pouco afastadas do perímetro urbano. Mas o afastamento nunca pode ser a uma distância que iniba a visitação. Isto é, pode ser afastado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site laconcurso.com.br que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal de concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você então no concurso da PM Goiás 2016. Forte abraço, tchau, tchau.